Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui falando com vocês. A gente está aqui com um conjunto de temas e pontos para compartilhar com relação a esse desafio, né? Da questão da como agregar valor, como se diferenciar no mercado para consultores, técnicos e canais, ok? Meu nome é Alexandre Chequim, eu sou engenheiro agrônomo, sou CEO e um dos co-founders da DigiFarms. Balardinho está conosco aqui também. Eu sou o Ricardo Balardim, junto com o Alexandre no desafio da DigiFarms, e hoje para nós falar um pouco dos desafios técnicos num sentido um pouco mais amplo, sem focar muito na tecnologia, nos produtos, etc., mas alguns desafios que esse momento agora está aflorando e mostrando a necessidade de nós tomarmos alguns posicionamentos um pouco mais definitivos para esse futuro breve. Legal, está conosco também aqui o Christopher também é engenheiro agrônomo, aqui do nosso time comercial e de consultoria aos clientes, né? Boa noite, pessoal. Então, sou o Christopher Soldeira, sou da parte comercial da DigiFarms. Espero contribuir com esse bate-papo, mais visando a visão do cliente, do produto, então. Maravilha, pessoal. Então, sem muitas delongas, vamos começar. A gente vai trazer primeiro uma base aqui de alguns conceitos, né, para dar uma contextualizada. Depois a gente vai fazer realmente um bate-papo, discutindo alguns temas, e vocês fiquem à vontade para começar já a colocar perguntas, que a gente vai olhando essas perguntas. Estou com um monitor auxiliar aqui, vou olhando as perguntas e a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Vamos lá, então, começando, pessoal. Como é que a tecnologia ela pode auxiliar nesse momento agora de diferenciação, de mudança dentro do agronegócio? Primeiro, é importante a gente ver o quanto as coisas vêm se alterando nesses últimos anos e o quanto isso a gente chama de disrupção, né? E o quanto a gente vê aquela realidade antiga, aquele conceito, a forma como as coisas aconteciam, como ele, ano após ano, ele, de uma maneira muito acelerada, ele passa a ser uma outra realidade. Isso se dá muito pelo conceito de digitalização, né? Quando a gente fala de digitalização, o digital, a gente tem que trazer para um dos principais grande mudança, né, se dá pela questão da tecnologia da informação. Quando a gente fala tecnologia no agronegócio, a gente confunde, traz muito aquela relação de equipamento, maquinário e vários outros fatores, né? Só que quando a gente traz a tecnologia da informação, é onde nós temos um poder de transformação enorme, de aceleração e de desenvolvimento de soluções de uma maneira muito rápida, principalmente pelo conceito de geração de dados, né, Big Data, como se fala, que é a concentração e geração de um conjunto enorme de dados, e o cruzamento desses dados a partir de grandes modelos matemáticos para conseguir devolver isso a partir de outros tipos de informações com mais valor, né? Então, hoje a gente sabe que tem enormes desafios dentro do agro e que, conforme a gente consegue gerar mais dados, processar esses dados, então essa informação começa a ficar mais acessível, ela começa a ser mais volumosa, a gente consegue dar passos mais largos dentro da busca de algum tipo de problema no dia a dia, seja a questão de adubação, questão de controle de doenças, pragas, manejos, né, de diversos. E a ideia aqui é que a gente consiga ver a mudança que a gente está tendo de um momento onde a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto parâmetro, e onde a gente passa a ter mais parâmetros, passa a ter mais dados, e com isso começa a ter mais precisão. Então, imaginem que se você tem que tomar uma decisão de uma escolha de uma cultivar, de um tipo de adubação, um tipo de aplicação, que seja, falando termos bem dinâmicos, se você não tem muita informação, você acaba tendo decisões mais empíricas. No momento que você começa a ter muito mais informação na mesa, muito mais dados, você começa a ter um poder de decisão muito maior. E é esse poder que traz esse grande crescimento, essa grande mudança de cenário que a gente está vendo, né? Então, os últimos anos foram já de um crescimento, já de uma mudança, né? E a gente vai ver isso se acelerar bastante nos próximos momentos aí. E um termo muito importante que a gente faz questão de trazer, um termo em inglês, a gente sabe que tem muito inglês aí nessa área, que é o termo chamado data-driven, né, que é orientação a dados, ser orientado a dados. Isso vai mudar bastante o perfil do técnico, o perfil do profissional que está no campo. Pensem o seguinte, um técnico,
um profissional, ele estava acostumado a tomar decisões com poucas informações. Não tinha muita informação de pesquisa, né, a correlação desses dados com realidades de outras áreas não era muito fácil, e ele acabava tendo que tomar decisão em cima disso. O novo cenário é diferente, ele vai conseguir ter muitos relatórios, imagens de satélite, dados, parâmetros em cima de outros tipos de ferramentas, orientações e recomendações em tempo real, e o desafio dele é, em cima desse volume de dados, tomar suas decisões. Ok? A gente vai falar bastante sobre isso, sobre esses desafios, e trazer um pouco mais prático isso no ponto do dia a dia. Um outro pilar que a gente precisa destacar, que a gente também vai conversar no bate-papo, é a questão do relacionamento, né, cada vez está mais em ênfase, e é algo que precisa ser resgatado, e o quanto isso fica, ganha e se destaca em relação à própria entrega de serviço, e principalmente em relação à entrega de produto. Então, o quanto se valoriza cada vez mais essa ordem dentro desse, como está sendo colocado na tela, né? E para finalizar esse preâmbulo aqui, para criar essa cama dentro da nossa discussão dos temas, a gente tem dois pontos de vista dentro da nossa maneira de enxergar as coisas. Primeiro deles, a gente pode ver toda essa mudança como um risco, como um problema, como algo que não é bem assim, não sei se vai dar certo. E aí a gente pode também ter outro ponto de vista, que é de oportunidade, de uma maneira de se destacar, de se colocar dentro do agro como um profissional diferente, um profissional que está trazendo algo que agrega em produtividade, agrega no relacionamento dele, agrega em rentabilidade, tá? A gente tem uma visão de ver o copo mais cheio, né? Meio cheio, não meio vazio, e tudo que a gente está falando aqui justamente traz um pouco dessa visão, tá bom? Vai falar um pouco mais sobre esses pontos. E aí, eu queria só trazer aqui uma janela, uma visão sobre os três momentos que a gente enxerga, os três horizontes que a gente enxerga dentro da agricultura digital, já que a gente está falando aqui da tecnologia como meio de mudança, né, e transformação. A gente está muito nessa etapa 1, nesse horizonte 1, onde nós temos uma série de soluções sendo desenvolvidas, e aí muitas delas estão em constante evolução, nós vamos falar sobre isso. E aqui nós temos um momento de teste, né? De ver o que ela faz, como é que ela me ajuda, de que maneira ela me ajuda como técnico, de que maneira ela me ajuda como canal, de que maneira ela me ajuda a levar uma solução, um resultado, um valor melhor para o meu cliente, e os produtores, da mesma forma, também fazendo esse teste, vendo o que agrega para eles, né? Segundo momento, segundo horizonte, é quando, a partir do teste, a partir da utilização de mais de uma solução, a gente passa a querer a integração deles. O agro é muito especialista, né? Muito especializado. E aí tem gente que ainda está esperando vir uma solução única que resolva tudo. Infelizmente, ela não vai vir, tá? Porque nem em áreas que não são tão técnicas, não existe uma solução única que resolve tudo. Então, por ser técnico, as soluções são muito verticais, são muito especialistas, e a solução do todo vai vir pela integração de soluções especialistas e robustas, tá? Essa segunda etapa de integração é o que está acontecendo agora, muito forte no mercado, onde as soluções estão se destacando, produtores, técnicos, canais, consultores estão utilizando mais de uma solução, e a partir da integração você tem mais valor também, geração de mais valor pela combinação de dados, pela assertividade que vai se gerando a partir dessas informações. E lá na frente, terceiro momento, é quando vai existir realmente um ecossistema. As soluções já vão estar totalmente interconectadas, ela vai ser totalmente transparente para o usuário na frente, o que está vindo de um ou de outro sistema, porque a gente vai criar realmente um ecossistema, tá? Óbvio que, como tudo no mundo, né, a gente nunca tem uma ou outra situação muito estanque, a gente sempre está entre momentos. Então, a gente tem muitos produtores que, infelizmente, nem entraram na etapa 1, no horizonte 1, nem estão adotando, ainda não acordaram para isso. E a gente vê o papel dos técnicos, dos consultores, um papel muito importante para ajudar eles a levar essas soluções. Alguns já estão utilizando, mas precisam de ajuda para conectar, para utilizar realmente no dia a dia e ver valor. E outros já estão na etapa de integração, de buscando a sinergia entre essas soluções, tá bom? Para finalizar aqui, trazer algo que vocês vão ouvir muito. Na verdade, se ouviu bastante agora em função do coronavírus, né? Que é essa questão do exponencial. O que é o exponencial? Exponencial. Todas as tecnologias, principalmente a tecnologia da informação,
ela segue uma linha, segue um conceito exponencial. Por quê? Porque um elemento gera base para a construção de outro, ou seja, uma tecnologia gera base para uma outra tecnologia, essa outra já gera para outra, então você tem um crescimento que não é linear, tá? Essa tela mostra para vocês dois gráficos, achei melhor mostrar de uma forma mais visual, dois gráficos, onde você tem a linha vermelha, um gráfico com crescimento sobre o tempo, de forma linear. Então, assim, é muito previsível, muito fácil de ver. Já no outro cenário, nós temos aqui uma visão exponencial. Podem ver aqui, ó, que a gente tem um grande período onde a linha azul não passa pela linha vermelha. Muitas tecnologias no agro hoje estão aqui. Elas estão crescendo, está passando o tempo, ela está ganhando robustez, está sendo aprimorada, e a gente vai falar sobre essa questão da dinâmica, né? Mas a gente ainda não teve a virada. Ela ainda não teve alta adoção, não teve escala para ela conseguir dar essa guinada. Mas vai acontecer porque elas trabalham sobre crescimentos exponenciais. E aí que nós temos a disrupção. A disrupção é quando ela dá essa grande distanciamento entre a realidade linear e a exponencial. Tá bom, pessoal? Para finalizar, só para ficar claro o que é o conceito exponencial e linear de uma maneira mais específica. O linear ele é mais evidente, ele é mais aceitável, ele é razoável, ele é confortável, porque é a maneira como o ser humano trabalha, como ele enxerga. A gente acha sempre que os próximos 5 anos vão ser iguais aos 5 anos passados. Que o que evoluiu nos 5 anos passados é 5 anos na frente. Se eu demorei 1 hora para ir de um ponto a tal ponto, então eu vou demorar mais 1 hora para ir ao outro ponto. Por quê? Porque eu tenho um pensamento linear. Mas o exponencial é surpreendente, ele é intrigante, ele é desconfortável. Quando a gente pensa num cálculo simples, quanto é que são 30 passos lineares? 30 passos de 1 metro. Depois de dar 30 passos de 1 metro de forma linear, eu vou ter andado 30 metros. Agora, e se eu der esses 30 passos, não de forma linear, mas do ponto de vista exponencial, se forem 30 passos exponenciais, eu vou dar 26 voltas ao redor da Terra. Isso aqui é para mostrar, de um ponto de vista mais lúdico, o quanto a gente vai ver os próximos 5 anos, 10 anos, cada ano mais, uma aceleração na adoção, criação e disponibilização de soluções que antes eram impossíveis e agora vão ser viáveis. Tá bom? Passo a palavra para o Balardim, falar um pouco também, depois a gente vai entrar no bate-papo, pessoal. Bem, pessoal, os desafios técnicos são imensos, né? Na verdade, se a gente pegar e entender um pouco a fala do Alexandre e jogar para a nossa realidade agronômica, a gente vê que há alguns distanciamentos muito grandes, né? Eu lembro, assim, quando a gente fazia palestras, qualquer informação que viesse era bem-vinda. Hoje estamos aqui no webinar, amanhã as ferramentas serão muito mais sofisticadas. E o importante de tudo isso é que há uma mudança excepcionalmente forte na demanda por informação. Até porque o objetivo do cliente de você, do nosso cliente, ele é totalmente diferente de 20 anos atrás, né? Hoje eu quero ter uma produtividade elevada, com uma rentabilidade alta, eu quero obedecer uma série de princípios de sustentabilidade, eu quero estar alinhado com os parâmetros de boas práticas agrícolas para buscar dinheiro em bancos internacionais, e isso tudo vem acompanhado de alguns aspectos ligados à demanda de informação, à necessidade de informação, mudança do perfil, né? Até ontem eu estava na universidade trabalhando no desenvolvimento e na formação de profissionais, né? Eu lembro que, na época, os profissionais, quando saíam, eles já saíam com um certo grau de defasagem. A tendência disso é aumentar muito, né? Por quê? Porque eu preciso estar coerente com o desenvolvimento profissional e técnico que está no campo hoje e a demanda e expectativa do cliente. Então, isso traz uma mudança excepcionalmente grande. O que hoje a gente observa, com alegria e com preocupação ao mesmo tempo, é que existe a necessidade de muita informação e existe muita informação. Então, existe hoje uma quantidade absurdamente grande de informação disponível. Qual é o problema? É aquela mesma história. Pô, eu vou para a internet, tem uma série de informações. O que é bom, o que é ruim? Como é que eu filtro isso? Né? Do ponto de vista, hoje, da informação técnica agronômica, qual é a informação que realmente é útil para o meu cenário, para a minha realidade?
Qual é a informação que vai ter um fit bom naquilo que eu preciso? Qual é a informação que é desnecessária? Toda informação com base em imaginamento, ela é importante, ela é relevante. Toda informação com base em algoritmos ou fórmulas, enfim, ela é importante. Então, essa filtragem, essa consolidação da informação, ela passa a ser um aspecto extremamente crítico. É importante buscar informação, mas é importante saber filtrar a informação, é importante consolidar e, pior, é necessário que essa informação consolidada atenda às várias realidades. E esse seria um outro pilar importantíssimo desse desafio técnico, que é aquelas recomendações generalizadas, né, que a indústria, seja de químicos, de fertilizantes, a indústria genética, ela dava no sentido de pegar seu produto e colocar num programa de proteção, enfim, num programa de desenvolvimento para um país como o Brasil, ele passa hoje a sofrer uma crítica, uma demanda de uma regionalização, uma personalização muito grande. Então, eu tenho muita informação, eu tenho que consolidar a informação e eu tenho que ajustar essa informação consolidada para o perfil que eu estou trabalhando. Então, enquanto a indústria precisa regionalizar os seus programas, nós, consultores, precisamos particularizar as recomendações. E isso exige uma base de conhecimento, que seria um terceiro e último pilar, enorme. Nós nunca vimos a disponibilização de tantos cursos, de tantas ferramentas de AD, de tanta informação envelopada de diferentes formas sendo disponibilizadas no mercado. Nós nunca vimos isso tão forte, agora acentuado por essa virose que está presente aí, que nos forçou a ficar em casa. Então, explodiu isso aí. Só que, de novo, que tipo de informação eu preciso? Qual a informação que eu necessito para atender a minha demanda específica? Qual é o grau de qualidade dessa informação? Então, veja bem, o ponto central de tudo somos nós, profissionais, e em nós está centrado o grande desafio técnico, na minha opinião. Buscar informação, consolidar a informação e trazer essa informação para as mais diversas realidades personalizadas. E vai trazer para a indústria a necessidade de uma regionalização dos seus programas de controle. Então, só para dar assim um início dessa nossa conversa, né, vemos aqui alguns desafios técnicos que a gente vê hoje e vê para frente. Maravilha, Balardim. Bom, pessoal, então assim, a gente queria dar esses comentários iniciais e agora a gente trouxe alguns pontos, tá? E a gente vai fazer um bate-papo aqui. De novo, ratifico, a gente está com o chat aberto. Conforme a gente for colocando e conversando, se vocês tiverem alguma outra pergunta, alguma outra questão, fiquem à vontade. Pode ser relacionado ao que a gente está falando. Se não for, a gente vai mediando aqui e vai conversando depois na sequência, tá bom? Bom, começando aqui falando sobre a parte de relacionamento, questão de confiança. Balardim, tu acha que a gente pode agregar aqui para técnicos, canais, consultores, sobre a importância desse tema, ainda mais no momento agora, com toda essa mudança no agro, tecnologia e tudo mais? Bom, a relação de confiança no meio agro, ela sempre foi a linha mestra de qualquer relação satisfatória. Ou seja, existe essa necessidade. A gente sabe perfeitamente que o perfil do produtor no meio rural, ele é baseado totalmente na confiança. Enquanto ele não tiver a confiança, o relacionamento sempre é muito complicado. Na medida que ele tem a confiança, o relacionamento passa a ser mais forte, e assim a gente passou por experiências ao longo da vida. A partir de um certo nível de confiança, você passa a ser um ente da família, você passa a partilhar dos problemas até pessoais e familiares. Não é questão hoje que eu vejo assim que dentro dessa questão de desafios e a necessidade da gente gerar informação, a confiança está muito baseada em quanto ajustado está a informação que eu tenho e estou levando para o produtor. O quanto está ajustada a sua necessidade, né? Porque nós temos que mudar um pouco o foco e passar a pensar mais no produtor como nosso cliente final e o nosso cliente que exige uma informação ajustada a ele. E daí se estabelece a relação de confiança. Maravilha, Balardim. Bom, pessoal, então assim, a gente queria dar esse comentário iniciais e agora a gente trouxe alguns pontos, tá? E a gente vai fazer uma bate-papo aqui. De novo, ratifico, a gente está com o chat aberto. Conforme a gente for colocando e conversando, se vocês tiverem alguma outra pergunta, alguma outra questão, fiquem à vontade. Pode ser relacionado ao que a gente está falando. Se não for, a gente vai mediando aqui e vai conversando depois na sequência, tá bom? Bom, começando aqui falando sobre a parte de relacionamento, questão de confiança. Balardim, tu acha que a gente pode agregar aqui para técnicos, canais, consultores, sobre a importância desse tema, ainda mais no momento agora, com toda essa mudança no agro, tecnologia e tudo mais?
Perfeito, pessoal. Esse eu acho que é um ponto de extremo valor, pensando lá na questão da entrega, né? O quanto precisa se ver isso no dia a dia e se perpetuar, né? Bom, vamos trazer outro tema aqui, que são os perfis dos clientes. E a gente tem pela nossa atuação no dia a dia, acaba tendo interação com uma série de perfis de clientes. Isso está mudando. Então, quando eu estou falando cliente, eu estou falando lá na ponta, né, o produtor final, pensando no cliente dos canais, o cliente do consultor. Então, diversos perfis de produtores. Além da diversidade, isso está mudando muito rápido. Então, a gente tem aqui, primeiro, tem um pessoal mais novo, né, que está mais tecnológico, está mais sedento aí por ver coisas novas, mais aberto para ver essas inovações. Nós temos um perfil aqui dos mais tradicionais, mas os tradicionais que já estão atentos, que já estão se questionando, já estão buscando algo novo, né? Já não estão mais fazendo mais do mesmo, e já começam a exigir por parte das consultorias, dos canais, esse novo, essa tecnologia, essa solução mais disruptiva, como a gente falou. Tem outro perfil de consultor, de produtor, que é o cara que não quer usar, não tem muita facilidade, mas já quer o que use. Então, a gente tem caso de clientes antes de farms, que o cara não tem a vocação, até pelo perfil dele, de ficar usando a solução. Mas os consultores acabam levando a partir desse programa de relacionamento com os seus clientes, levando a solução para agregar valor dentro das suas consultorias, né? Então, isso está mudando muito rápido, está de uma maneira bastante acelerada. A gente esperava que ia ser uma mudança de geração que ia trazer esse novo perfil de cliente. Claro, pessoal, depende de onde você está, depende de qual é a tua rede de relacionamento aí, perfil de cliente, você tem mais de um ou mais de outro. A gente está com uma atuação, né, no Brasil todo, também no Paraguai, e acaba tendo uma amostragem mais macro, né? Acho que daria para dar uma contextualizada, Christopher, em relação aos desafios que a gente tem visto, né, com tipos de produtores e aí o quanto, de certa forma, para um perfil ou para outro perfil acaba sendo importante, acaba agregando a tecnologia e essas novas soluções que estão surgindo. Perfeito, Alexandre. Então, como você vinha falando, eu queria complementar que muitas vezes o produtor até quer buscar uma solução, ouve falar, mas ele tem medo de errar no utilizar essa ferramenta, essa plataforma. Então, ele busca e entrega na mão do consultor. O consultor faz essa ponte para ele para estar utilizando. Então, ele quer entrar na nova, mas ele não é tecnológico, ele passa para o consultor e o consultor opera essa nova tecnologia para ele. Se pensar um pouco no cliente hoje, no produtor, ele vai buscar sempre uma redução de custo e aumentar a sua rentabilidade. Então, no momento que está buscando uma ferramenta, assim, ele quer, como você falou antes, uma ferramenta pronta. Então, entender, assim, que hoje nenhuma ferramenta digital vai nascer pronta mesmo. Então, ela está sempre em constante atualização, como o professor Balardim falou antes. Então, cada etapa dessa construção da ferramenta é buscado conforme a demanda do consumidor. Então, a velocidade que surge, as novidades, é diferente do tempo de produção. Então, isso é dinâmico, é muito mais rápido. Essa melhoria, ela é constante. Então, no momento que tu está buscando uma informação com o cliente, você já tem que estar pensando lá na frente o que vamos fazer para atender outra ponta. Tem vários tipos de demanda. No caso, a melhor ferramenta, pensando assim, hoje não é a que oferece tudo, mas sim que oferece um pouco para todos. Existem vários tipos de clientes dentro do agro e todos os cenários. E quem provê tecnologia, quem faz isso, tem que estar adaptado, então, para oferecer um produto para todos esses perfis de cliente. Vamos pensar assim, hoje, o próprio caso que nós gostamos de falar do smartphone. Hoje ele atende todos os públicos, independente do nível de tecnologia dele, se a pessoa vai utilizar somente para ligação, se tem o pessoal que vai entrar em jogo, vai utilizar mais para tirar fotos, e tem o cara mais tecnológico.
A pessoa que vai entrar vai ter 100 aplicativos dentro do smartphone e vai ocupar todos os recursos. Então, as plataformas estão aqui para atender todos os públicos, do menos tecnológico ao mais tecnológico. Tem que saber adaptar para todos os perfis. Legal, Christopher. Eu acho que fica realmente essa visão de que os perfis são diversos e eles estão mudando, e que a gente precisa se colocar como consultor e canal no entendimento de que, primeiro, não tem como a gente tentar nadar contra a corrente, né? Então, eu tentar lutar contra a evolução, eu tentar achar que não vai ter cada vez mais tecnologia, eu ser o cara da máquina de escrever que acha que não vai vir computador, eu ser o cara do táxi que acha que não vai vir Uber, né? Eu ser o cara lá do cavalo que acha que não vai vir carro, do carro que acha que não vai vir carro elétrico, e assim sucessivamente. Tem que entender que a evolução é constante em todos os sentidos e que a gente precisa ir ao encontro dessa rota de crescimento. Então, se o cenário está mudando, se é inexorável e não tem como a gente negar que vai se evoluir nesse sentido. E se os clientes têm perfil diferente, como é que eu, como consultor, como canal, como técnico, enxergo esse mercado, entendo, baseado nos perfis de clientes, a dor que ele tem, a necessidade que ele tem, e consigo, a partir de todos esses conceitos, né, a partir da minha confiança, a partir do entendimento da necessidade dele, levar cada vez mais valor dentro da minha consultoria. Seja a partir do meu conhecimento técnico, seja a partir desse braço, dessa visão de levar tecnologia, seja a partir do meu relacionamento com outros consultores, em determinada área eu busco apoio, eu mostro isso para ele de uma maneira transparente. Então, enxergando aqui a diferença de perfis para a gente conseguir, né, se diferenciar cada vez mais. Trazer um outro ponto, que é a questão da comoditização de produtos. E aí a necessidade de se agregar serviços. E aí, Balardim, esse ponto aí é um ponto que o pessoal está vendo que está ficando cada vez mais em voga, né? Esse é um grande gargalo, né? A ponta do iceberg foi a questão das resistências em fungicidas, inseticidas, em herbicidas, mas fundamentalmente o produto, aquele químico, ele perdeu muito espaço dentro desse cenário, né? A ponto hoje de nós termos na base de fungicidas, talvez os melhores fungicidas sequer atinjam 80% de eficácia contra doenças importantes, pensando, claro, na minha especialidade, né? A gente vê aí uma série de dificuldades no controle de insetos e no controle de ervas também. Então, esse é um grande problema. Aí vem aquela questão assim, bom, mas tudo bem, eu não tenho produtos, e como é que eu consigo o controle? Né? E aí começa a gente vê a indústria muito voltada para uma série de serviços e uma série de pontos de apoio para que a importância do produto, né, do fungicida, que outrora era fundamental, hoje perca muito espaço, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho e analisar assim, o crescimento das ferramentas, o crescimento da disponibilidade dos serviços vem exatamente no sentido, na complementação dessa perda de importância do produto, né? E o que a gente observa hoje, por força de toda uma situação financeira, não apenas a questão do coronavírus, mas já vem isso se arrastando há alguns anos, né? Há uma redução grande nos investimentos da indústria, exatamente pelo fato de que a fragilidade dos produtos frente a uma série de circunstâncias negativas, então é preferível trabalhar com os produtos que eu tenho, né, com a eficácia comprometida muito ou pouco, e agregar isso uma série de serviços. Então, o que a gente prevê para um futuro, né, o desenvolvimento de produtos biológicos, né, de bioprodutos, agregados aos produtos químicos, isso tudo agregados com serviços que ajudam, como, por exemplo, o DigiFarm está fazendo, de tentar ajudar a construção de programas, identificar níveis de diferente severidade, tentar agregar isso às eficácias dos produtos, e assim uma série de ferramentas.
Então, isso tudo mostra exatamente a necessidade que nós temos de complementar aquilo que foi perdido. Se nós voltar num passado não muito distante, mas aí coisa de 10, 12, talvez 15 anos, as grandes estrelas eram os fungicidas no controle da ferrugem. Hoje, se a gente analisar com bastante frieza, num campo instrumental, a gente vai ver lá em 3, 4, 5 mil parcelas experimentais, 1 ou 2 ou 3 produtos chamando um pouco a atenção. Eu lembro lá atrás, quando tinha o lançamento dos superprodutos, né, você via aquela planta verde de ponta a ponta. Hoje tu não consegue ver isso aí. Então, hoje está muito baseado em quê? Naquilo que eu falei anteriormente, que é o grande desafio, é o profissional conseguindo pegar a informação, esse cliente, esses vários perfis, né? Na verdade, é uma grande dificuldade, porque eu tenho que pegar a informação, trabalhar a informação e fazer com que esses produtos medianos entreguem alguma coisa. E aí é serviço. Então, o que hoje aparece, né? Eu já estou mais da velha guarda, né? Mas muitos de vocês já escutaram o seguinte: essa é a agronomia, a profissão do futuro. Aí lá pela não, hoje chegou o momento da agronomia. Com certeza, hoje chegou o momento da agronomia. Se hoje o sujeito não for técnico o suficiente para saber pegar os produtos medianos e entregar na ponta controle e produtividade, ele não atende a necessidade do cliente. Então, essa comoditização dos produtos, essa necessidade de serviços, olha, isso é uma dor hoje e é uma dor que cresce. Se nós não tivermos ferramentas que consigam nos ajudar nessa agregação dos serviços, vai complicar. Então, esse é o cenário que a gente enxerga quando se fala nessa questão de comodização de produtos e a necessidade de agregar serviços. Legal, Baladinho. Eu já vou começar só vou começar a introduzir aqui algumas perguntas. O pessoal queria complementar antes, Alexandre, se me permite, queria até levar um case real nosso dia a dia aqui, um colega agrônomo, né, que é consultor, que utiliza a DigiFarms. Ele tinha um cenário onde o cliente dele tinha 2 opções de programas para a primeira aplicação, um de alta tecnologia, com um produto um pouco mais elevado, e outro de um pouquinho menos, mais em conta, um custo-benefício melhor. Só que ele não sabia, o produtor não tinha identificado ainda qual que era realmente o alvo principal dele, o que ele tinha que controlar na primeira aplicação. Então ele levou um mais tecnológico, mais voltado à ferrugem, e o segundo mais em conta também mais voltado à ferrugem. E com o auxílio do consultor e da DigiFarms, ele conseguiu identificar que realmente o alvo dele principal na primeira aplicação era a cercóspora. E ele conseguiu diferenciar um programa do outro e com a DigiFarms traçar uma rota alternativa, onde ele conseguiu maior eficácia e conseguiu um menor custo. Então é um case real que só numa aplicação esse consultor conseguiu uma economia para o seu produtor de R$15 por hectare. Se colocar aí em 1.000 hectares, então é R$15 mil de ganho que ele teve, então de economia. Legal, Christopher. Depois o legal é que ele já começou a passar os dados de produtividade, né? E ele teve um ganho bastante significativo, mais de 3 sacos por hectare de diferença também nas áreas. Mas já vou começar a trazer algumas perguntas, tem algumas perguntas interessantes aqui para a gente complementar. Primeiro tem uma do Roberto Borelli, que é essa aqui, eu acho que é muito importante destacar, que ele fala assim, tecnologia é o maior gargalo para produtores rurais do país. Eu acho que aqui, Roberto, a gente tem que falar de um elemento fundamental que é tecnologia é meio e não fim, entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, tecnologia no sentido de simplesmente pendurar a tecnologia lá, com certeza não é nenhum principal, não é gargalo, não é dor, né? Não é necessidade do cliente. Agora, se a gente pensar qual é a necessidade do cliente hoje, aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade, produzir mais. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com assertividade nas decisões. Ele tem que tomar decisões mais assertivas. Aí volta. Como é que ele vai tomar decisões mais assertivas? Aí entra a tecnologia. E esse é o grande poder da tecnologia da informação. Conseguir dar mais capacidade, gerar mais possibilidade
a partir de mais informação, recomendações inteligentes, mapas, imagens de satélite, drones, e aí todas as soluções combinadas, para que ele tome decisões técnicas mais assertivas. E aí eu estou falando em conjunto com o consultor, com certeza, de uma maneira a que eles tenham um nível de dúvida menor, uma fundamentação técnica maior e, com isso, tenham mais precisão nas decisões. Então, quando você pergunta se é o maior gargalo, a tecnologia por si só não, mas justamente como um meio para se gerar uma maior assertividade nas decisões. Né? É importante destacar. Tem algumas outras perguntas aqui. Como estabelecer confiança sabendo que a gestão terá que se adotar com o conceito de data e ciência de dados? Ou seja, terá que mudar perspectiva de visão? É gestão completa? Ronaldo Júnior que mandou a pergunta. Não ficou muito clara a pergunta aqui, Ronaldo, mas a ideia é o seguinte, você pergunta como estabelecer confiança sabendo que a gestão terá que se adotar com o conceito de data e ciência de dados. Eu acho que justamente a gente tem que entender que a relação é de você estar do lado da mesa do cliente, né? Então, você tem o produtor, você junto com o produtor, e você tem a tecnologia junto com vocês. E nessa mesa, todos ajudando, com cada um ajudando dentro do seu ponto de vista, a trazer maior assertividade da decisão para aumentar a produtividade. Então, você sempre, a credibilidade, a confiança, vai estar sempre dentro dessa equação. Porque você conseguir, a partir da sua confiança e credibilidade, contextualizar essas informações, trazer mais tecnologia que traga mais informação para que a decisão seja melhor, porque às vezes tem gente que acha, não, eu acho que algumas tecnologias são concorrentes do técnico. Não, a tecnologia nunca vai substituir, um cenário muito complexo, elas são ferramentas que te ajudam. Então, se você traz essa tecnologia, se você agrega isso na sua confiança, ao invés de simplesmente, daqui a pouco não levar e o cliente ir lá e dizer assim, tu sabia disso? Não, eu até sabia, mas eu não me trouxe. Pô, mas só um pouquinho, cara, eu tenho confiança em você. Se você tinha soluções como essa e eu aposto em você, você nunca me falou nada, pô, a minha confiança já ficou abalada. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que refletir. Não sei, Baladinho. Eu gostaria de agregar um outro foco, talvez também tenha que ser analisado aí, é o modelo de investigação científica. Essa confiança hoje, por exemplo, quando a gente pega, e seguramente vocês têm contato com vários pesquisadores, né? Nem sempre a informação entre os pesquisadores ela segue um fiel, ela segue uma base. Há muita discrepância disso. E um dos pontos aí que poderá ser uma coisa a ser repensada é o próprio modelo de investigação. A pergunta que a gente pode se fazer é, bom, mas a parcela experimental de 10 por metro quadrado, né, com as suas 4 repetições famosas, no desenho de casualização, ela reproduz o efeito que eu quero esperar em 1 milhão de hectares? Então, esse modelo talvez tenha. Será que a informação que vem de 1 milhão de hectares, ela não seria importante para balizar esses 10 metros quadrados? E não o contrário, de 10 metros quadrados para balizar 1 milhão? Então, assim, esses modelos todos, eles passam a entrar em discussão. E olha que quem está falando para você isso é alguém que tem 38 anos fazendo as parcelinhas de 10 metros quadrados. A minha vida toda eu fui um pesquisador e hoje eu fico analisando a coisa de uma forma, de uma perspectiva em que não necessariamente eu entenda que 1 milhão de hectares não sirva para me dar um respaldo. Não, 1 milhão de hectares me respalda muito, né? E uma das coisas que a gente quer trabalhar e vai trabalhar muito fora do DigiFarm é exatamente isso. No final de uma safra, nós vamos analisar os dados e esses dados virem de encontro ao que a gente observa nas nossas bases experimentais e fazer um check disso aí. E aí, quando 1 milhão de hectares começar a me ajudar a tomar uma decisão que a pesquisa sugere como algo importante, aí o meu nível de erro para o 1 milhão de hectares diminui. E com isso eu retomo a questão de confiança. Então, assim, as coisas... hoje nós temos que começar a repensar um pouco vários modelos, e um é da pesquisa tradicional. Eu não estou dizendo que a pesquisa tradicional não é importante, não, ela é muito importante. Mas ela é um dos elementos na tomada de decisão, não o único elemento na tomada de decisão. Legal, Bruno.
Tem mais algumas perguntas aqui. O Mauro está perguntando, Mauro Gaudi, Júlio, precisamos, como consultor, passar ao nosso cliente a confiança que o DigiFarms entrega a ele próprio? O Mauro já tem uma experiência com a DigiFarms, né? Isso eu acho que tem alguns pontos aqui importantes. A ideia é que se combine isso, né? Cada vez mais o consultor, a partir das recomendações, a partir das tecnologias que ele está levando, ele se confunde muito isso. A parte da confiança é gerada porque ele está recomendando um produto, está usando um produto que deu resultado, ele está levando uma tecnologia que está dando resultado, e aí você vai construindo isso, né? E aí eu acho que o ponto aqui a destacar é o quanto isso é dinâmico e isso aos poucos vai se conquistando mais. Quem usou a DigiFarms, usando a pergunta do Mauro aqui, quem usou a DigiFarms na primeira safra lá, primeiro ano que a gente lançou para teste, 18, 19, teve um tipo de experiência, era uma plataforma, era uma solução. Quem usou na safra 19 e 20 já teve uma outra experiência, uma outra solução. Agora, quem vai usar na safra 21, pessoal, é absurda a evolução, o nível de aprimoramento técnico que a gente está dando. Vai entrar todo um volume de algoritmos novos, toda uma questão de condição em cima de nível de severidade, filtros muito mais ajustados para a questão da presença, a pressão da questão e a interação com a genética. Tem uma série de outros elementos, e isso eu acho que é o ponto que a gente tem que destacar na tecnologia. Estou falando da DigiFarms, mas falando da tecnologia como um todo, que eu falei do exponencial. O exponencial é quando você não tem um crescimento linear, como eu falei. Quando você não tem assim, o primeiro ano era 5. Então tá, o segundo ano foi quanto? Não foi 7. Então tá, então o outro ano vai ser 10. Não é isso. É 5, 30, 500, 10 mil. É um negócio absurdo a evolução. E a confiança você gera a partir desse acompanhamento e desse passo a passo aos poucos, né? A gente vai gerando isso porque é muito constante, né? Só uma frase para o Mauro. Mauro, o DigiFarms comprou a briga de traduzir matematicamente um fenômeno biológico. E aí que está o disruptivo da coisa, ou seja, nós nunca vamos conseguir traduzir inteiramente, nós não temos essa pretensão, mas temos a pretensão de ajudá-los agregando informações as mais diversas possível, ajudá-los a chegar a um consenso. Porque o poder da ferramenta não está em ela por si só resolver, não. Ela está em quem vai resolver somos nós, mas ela é um instrumento de apoio a isso. Quanto mais robusta ele for, mais assertiva é a minha decisão. Então, essa relação de confiança, primeiro é você, nosso colega consultor, ter confiança no DigiFarms. Dessa confiança vem o relacionamento para agregar confiança junto ao cliente de vocês. Então, assim, esse é o nosso desafio, Mauro. E essa é realmente a briga. O que o Alexandre falou sobre as mudanças para esse ano é uma outra plataforma, quase irreconhecível, mas que é fruto da maturidade. Nós não iríamos conseguir ter sucesso nessa próxima plataforma se não tivéssemos passado pelas outras etapas. Assim como na safra 22, 23, nós teremos uma outra realidade. Então, essa é a evolução, né, de uma plataforma digital. Legal, Brodinho. Tem um ponto aqui que o Arnold Barbosa de Oliveira falou assim: acho que nunca tivemos tanta necessidade do manejo integrado de problemas fitossanitários, apesar de esse conceito já estar posto há tanto tempo. Realmente, acho que cada vez não saiu de pauta isso, né, Brodinho? A questão é que a tecnologia ela também vai te ajudar a entender melhor, usar essas informações e tomar decisões mais assertivas, mas isso nunca vai sair de moda, né? Não, pelo contrário, eu acho que eu lembro, Arnold, anos atrás, quando a gente falava de manejo integrado, vinha aquela coisa, professor universitário, aquela coisa assim, meio mofada da universidade, né? Aquela coisa. E hoje se tornou uma das realidades mais prementes, ou seja, eu tenho que juntar muitos fatores. Entra dentro daquilo que eu falei anteriormente, do problema dos produtos, né? Ou seja, se eu não agregar uma série de medidas, eu não consigo. Por exemplo, qual foi a grande medida de controle de ferrugem no cerrado? Época de semeadura mais ciclo curto de soja.
Uhum. Essa foi a grande estratégia de controle, a ponto de várias regiões não ter ferrugem. O problema é não ser ferrugem. E começou anos antes a ser problemas limitantes. Então, assim, precisamos, e aí não é a questão do DigiFarm, não, são várias ferramentas integradas numa grande plataforma para que torne essa necessidade do manejo integrado algo plausível, né, e viável. Porque se a gente pegar do conceito lá da sociedade, do Conselho Nacional de Pesquisa americano, quando emitiu o conceito de manejo integrado, né, que ele trazia muito a questão de nível de dano, nós vemos hoje uma evolução também nesse sentido, né? Então, são muitas as ferramentas, e aí nós temos que ter cuidado do exagero do digital. O digital é importante, mas tem outras coisas correlatas, entende? Então, essa plataforma, ela é um desenho que está sendo trabalhado também na DigiFarms. O Alexandre tem feito um trabalho incessante no sentido da gente ter uma grande plataforma de soluções em que essa ferramenta digital é um desses elementos, para atender exatamente o manejo integrado de pragas. Legal. Outra pergunta aqui do Ayrton Flores Borim. Concordo com as colocações, contudo, muitos perfis de produtores são de esperar o produto milagroso. Ainda vai um certo tempo para amadurecer na cabeça da maioria dos produtores, quebrar esse paradigma e realmente usar o conhecimento do engenheiro agrônomo em sua propriedade. É isso aí, Ayrton. A gente está no ponto da mudança, como a gente falou, né? A gente tem isso no dia a dia aqui com diversos perfis de clientes que a gente atende. Eu tenho para dizer o seguinte: primeiro que a diferença, e pode escrever e pode nos cobrar isso que a gente está falando, a diferença hoje entre um produtor, né, que não produz muito bem, está na média lá, e um produtor muito melhor, um cara mais tecnificado, essa diferença vai ficar muito maior. Então, se hoje um cara na média faz seus 40, 50 sacos, 60 e está feliz, e um cara bom vai fazer 80, 90 e está feliz, o cara bom vai fazer muito mais, porque o potencial genético, a gente pega as máximas produtivas, recordes do SESB e tal, 120 e poucas sacas. Se a gente pegar nos Estados Unidos, os caras já estão com 214 sacas. O potencial genético é muito maior. A gente não chega lá porque não tem como recuperar a produtividade, né? Tu tem um potencial, claro que ele já entra reduzido de acordo com o local que você está, a condição de semente e tal, mas você vem tomando decisões do início ao fim, você tem condições de clima, você tem, né, vários fatores que você vem perdendo ou não, mantendo, até o final, e você tem lá no graneleiro. Então, se você pensar a questão, né, do perfil do cara hoje, que não vai buscar, não vai trazer solução, não vai acreditar nas soluções novas, vai ficar meio cético, ele vai continuar pouquinho. E os caras que começarem a entrar e utilizar, eu estou falando de técnico, estou falando de produtor, estou falando de todo mundo, esse cara vai conseguir ter um ganho de produtividade muito maior. E eu acho que esse vai ser o fator que vai, claro que alguns vão continuar não acreditando, né? Mas que vai fazer com que mais pessoas comecem a entender e comecem a usar, e a gente sentiu isso muito forte, já do ano passado para cá, com vários clientes que a gente conversou ano passado que não usaram e já contrataram, já estão tomando as decisões de produtos agora com a plataforma, e os outros que usaram em área pequena e agora estão em área total, né? Acho que é um ponto... Mas eu queria resgatar o que o Bruno falou. Eu acho, sim, concordo 100% com o que ele disse na questão do papel do engenheiro agrônomo e da dificuldade que o produtor tem em aceitar a posição do agrônomo. E eu acho que esse acúmulo de informações e principalmente uma certa racionalização na consolidação das informações e a tradução disso em recomendações ou soluções assertivas vai ser um grande passo para que nós tenhamos o nosso espaço mais reconhecido e garantido. Eu digo por experiência própria, porque a questão de extensão rural, eu embora seja um pesquisador, eu sempre tive muito tempo no campo, sempre gostei muito do campo e sempre tive muito próximo da assistência rural e da consultoria. Existe uma evolução já marcante. Se nós pegar esse lapso de 40 anos que eu estou falando, né, desde a minha primeira experiência
no campo, eu digo para você que é uma mudança muito grande de ambição do produtor e de exigência do produtor. E isso traz de encontro exatamente a necessidade de nós, agrônomos, falando agora como agrônomo de campo, de termos um nível de conhecimento e um nível de preparo muito grande. Nós temos, e aí o agrônomo ele não é muito estudioso, e isso é um equívoco. O agrônomo, nós, na complexidade que nós temos hoje, das soluções que nós temos que entregar, nós temos que estudar, nós temos que ter uma base de fundamentação técnica muito grande, e aí é nosso papel como consultores vai ser muito mais reconhecido ainda, mas já há uma evolução grande. Agora, eu concordo com você, existe ainda uma parcela que não reconhece esse trabalho. Perfeito. Eu queria complementar também com uma frase de um cliente nosso, que ele é adepto a todas as novas tecnologias, ele está sempre buscando conhecimento, e quando ele começou a utilizar a nossa solução, ele falou exatamente assim para mim: estamos passando por uma outra revolução tecnológica. Quem não entrar hoje nessa nova agricultura vai perder produtividade e vai ficar para trás. Não adianta ficar fazendo sempre o fácil, tem que sair da zona de conforto e buscar se desafiar, fazer ações que o benefício vai vir. Então é exatamente isso. Se você ficar fazendo sempre o mesmo, você vai continuar naquela produtividade, cada vez o custo de produção está mais alto e você vai chegar num ponto que não compensa mais o trabalho. Então você tem que buscar ações para aumentar a sua rentabilidade e reduzir seu custo de operação, né? Legal. É isso aí, pessoal. Vamos trazer um outro tema aqui, para a gente depois passar um pouco mais de perguntas. Falar sobre a questão da personalização, né? É uma tendência muito forte. O Balardim falou um pouco sobre isso, falar um pouco sobre essa visão de soluções generalistas não servirem mais, né, Balardim? Você quer comentar mais alguma? Isso hoje não é nenhuma tendência, né? É uma realidade, é uma necessária realidade. Existe uma série de entraves para isso, mas eu não vejo como nós surgimos disso. Tanto a nível de indústria, né, que vai ter que regionalizar os seus portfólios, como a nível da gente trabalhando regionalmente, né, tendo lá, na minha carteira de clientes, tendo 10 clientes, eu não posso dar o mesmo tratamento para todos eles, aquela receita, não existe isso, né? E aí eu tenho que adaptar esse portfólio para cada situação. Então, essa é uma tendência muito difícil, muito complicado, porque nós temos que ter muitos parâmetros para tomar decisão. Um dia, conversando com um produtor, eu perguntei: qual é o volume de dados que tu tens para mim poder dar uma analisada e entender o teu manejo de doenças? Eu não tenho dados. Mas tu não colhe separado por cultivar, tu não colhe separado por época de semeadura, por número de aplicações, não colhe. Então, assim, essas informações extremamente rudimentares nem sempre estão disponíveis. Agora, à medida que eu tenho, e aí existem o outro lado, produtores que têm toda informação para o cultivar, para a época de semeadura, ele tem todo um rol de informações, aí eu consigo trabalhar nessa personalização. Agora, essa é uma tendência. E repito, a indústria vai ter que resolver os seus problemas de supply, vai ter que resolver os seus problemas de marketing, os seus problemas de comunicação, vai ter que haver essa mudança. Já existe na prancheta das maiores esse projeto já dentro de casa, assim como o consultor ele vai ter que tratar o Joãozinho diferente do Pedrinho, diferente do Paulinho, porque são realidades diferentes, né? O que no passado era algo assim que tu tinha uma recomendação e aquilo tu fazia de forma geral e restrita, hoje não. Então, essa é uma grande dificuldade, é uma grande necessidade que você tem de, primeiro, dados, banco de dados fortíssimo. Segundo, a consolidação desses dados. Terceiro, a busca de apoio técnico e literário e científico para dar substância a esses dados, a construção de um processo, e aí vai para o produtor, que, diga-se de passagem, ele é ativo nesse processo. Durante muito tempo a gente cometeu o erro de levar a informação sem escutar. Nós temos que levar a informação e escutar a demanda dele, porque ele tem demandas.
quanto que a informação que eu estou levando resolve. Então, essa personalização, ela se torna ainda mais necessária. Porque hoje o Joãozinho não aceita muito bem o que é feito com o Pedrinho ou com o Paulinho. Então, essa é uma tendência, quase uma necessidade, e que eu vejo assim que nós vamos migrar fortemente para ter um conjunto de dados, consolidar dados e ajustar os dados a cada simples realidade. Principalmente em regiões tão heterogêneas como o Rio Grande do Sul, o próprio Mato Grosso. O Mato Grosso, não, o Mato Grosso tem o Vale do Araguaia, tem o Mato Grosso do Sul, tem a região da 163, tem a região do Parecis, são regiões totalmente diferentes. Se eu pegar lá na Roda Velha, a parte da Roda Velha, o Anel da Soja, o Alto Paraná na Bahia, é totalmente diferente. Então, essas regiões, essas diferenças, né? Se eu pegar o Paraná, é uma loucura. Como é que eu vou generalizar? Então, é fundamental que nós tenhamos muito claro a questão de personalização. E aí, aqueles que estão aqui, os colegas que estão nos escutando, sabem disso, né? Existem dificuldades para que isso se consolide. E uma delas é a disponibilidade de informações, a consolidação disso e o entendimento disso, né? Daí porque a gente vê a proliferação de cursos. Mas cuidado, o curso por si só não representa a tua necessidade. E nós também vamos ter que evoluir nesse modelo de entrega de informação para que você consiga resolver problemas pontuais, que no conjunto dá uma recomendação personalizada. Legal, perfeito, Baladinho. O próximo tópico fala exatamente nisso, né? Que é essa visão de foco no cliente, a visão do longo prazo. Christopher, quer complementar alguma coisa sobre esse tema? Não, eu acredito que o consultor tem que dar o primeiro passo, né? O primeiro passo para levar a informação para o cliente, para ele incentivar ele a buscar novas tecnologias, né? Adotar isso. Então, tem que partir dele. Ele já está depositando a confiança, então o consultor tem que levar essa tecnologia para o produtor. Só para trazer uma frase que uma vez um consultor falou para nós, não sei se está lembrado, que a gente estava falando sobre até comentando sobre a questão de substituir, não, será que a tecnologia vai tirar o papel do consultor e tal? Muito pelo contrário, né? Um consultor falou para nós assim, olha, cara, eu vejo que, por exemplo, a DigiFarms, outras soluções que eu estou utilizando, ele utiliza 3 plataformas dentro do dia a dia lá nas consultorias dele. Ele diz assim, para mim é como se fosse um médico que é avesso à ressonância, a exame de sangue, a qualquer outro tipo de exame mais avançado. Então, o cara que vai ficar lá atrás, por exemplo, só usa exame de sangue. Mas agora tem raio-x. Não quero usar. Ressonância magnética é melhor. Não vou usar. Por quê? Porque eu não acredito nisso. Então, ele falou, eu enxergo que é para eu ter entendimento e agregar valor, só complementando a questão do ponto do foco do cliente, né? Se eu estou focado no cliente, se eu estou levando uma solução para ele, e eu quero agregar rentabilidade e produtividade, ter melhor decisão, e aí conecta com o que o Baladinho falou, como é que eu trago mais subsídio, mais parâmetro, mais informação, seja ensaio, seja via sistema, seja via outras coisas, eu tenho que estar também com esse pensamento, né? Vamos trazer mais uma perguntinha aqui. O César falou, César de Santo Ângelo. Como colocar valor nesse trabalho de transferência de conhecimento? Esse é o ponto, né, César? Acredito que existem profissionais e profissionais, né? E aí, quando você realmente se diferencia, quando busca, né, de forma a sair do comum, levar uma recomendação, uma consultoria cada vez com mais valor agregado, você agrega valor também do ponto de vista monetário, né? Então, sabendo mais, sendo o primeiro, né, sendo proativo, não simplesmente ser reativo. Vocês viram falar de tal coisa? Viu daquela semente? Viu daquela plataforma lá? Chegou a ver aquele produto? Ou seja, o cara tem que estar sempre provocando o técnico, né? Não dá. O técnico tem que estar conectado e dizer, olha, cara, estou aqui com uma ideia, estou aqui com uma solução, vamos fazer uma areazinha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma reunião com os caras para conhecer o que é isso, o que é aquilo. Acho que isso é uma construção, né? Agregar valor, é uma consequência, na verdade, né? Mas assim, eu entendo bem a dor do César.
realmente é algo que o meio rural ele tem uma dificuldade muito grande em reconhecer, em primeiro lugar, e depois remunerar em segundo lugar. Porque tudo que nós estamos falando, ele passa por essa relação comercial, né? O Rio Grande do Sul foi talvez um dos estados que, por último, entrou nessa estratégia de consultorias privadas, né? Já é uma realidade de muitos anos em outros estados e agora está se tornando uma realidade aqui. Esse reconhecimento do serviço e ele ter o seu valor, isso realmente ainda é uma dor. E tu sabe, César, que talvez é uma dor dos dois lados. Uma dor, no caso do produtor, em não pagar, ou ter uma relutância em pagar, e nós não sabemos cobrar. O agrônomo típico e mesmo técnico agrícola, ele foi educado na escola, né, e eu digo isso porque eu dei aula durante 30 anos, em que nunca foi colocado para ele, e eu fazia essa pergunta na sala de aula, quanto que valia o serviço do agrônomo, e ninguém sabia dizer. Porque aparentemente era uma profissão estatal, ou tu ia para Emater, ou tu ia para a universidade, ou para uma Embrapa, e tu não tinhas a função privada. E isso gerou um vício, e que é pecado o agrônomo cobrar. E isso, graças a Deus, foi quebrado, né? Então, assim, a gente ainda tem um pouco de resquício disso, mas que mudou, claro que mudou, tem que mudar, e o valor do engenheiro agrônomo, ele tem um valor financeiro, sim, ele tem que cobrar, sim, a atividade dele vale, porque ela que ajuda a construir a produtividade desse país. Embora muitas vezes não é reconhecido, mas é na nossa mão, na mão de vocês, é que é construir tudo isso. É no trabalho do dia a dia de vocês. E isso tem um valor. Tem um valor para a sociedade, tem um valor para o país, que é tudo filosofia, mas tem um valor financeiro, que é o que paga as contas no fim do mês. Isso tem que vir, sim, para a discussão, e ainda é um ponto de dificuldade. Legal. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que só ratificam aqui o ponto que a gente falou. O Everton da Silva, São Mateus do Sul, Paraná, fala assim: essa confiança seria praticamente com o tempo de serviço prestado, devido a mostrar quem você é, se é capaz ou não. Em casos antigos, notamos pela concorrência ser grande, o produtor confia em você após você falar e você provar, falar e acontecer. As coisas podem, né, vão, óbvio, se consolidando. Você vai ganhando valor conforme também você vai gerando mais valor para os seus clientes, isso com certeza, né? Consultoria deveria ser acompanhada de campos de validação e de estudo de casos de clientes, checando a validação, sempre ajuda, né, Balardim? Essa questão. Isso é uma coisa que hoje se tornou uma das ferramentas da consultoria, né? Exatamente pela fragilidade do poder público de pesquisa, das universidades com pouco recurso, a Embrapa com pouco recurso, os institutos estaduais de pesquisa praticamente sumiram. Quer dizer, houve um corte marginal da iniciativa de pesquisa estatal, nos 3 níveis, no município, no estado e no país, e aí forçou o consultor privado a buscar essas validações. Então, e aí criou as FITOs da vida, as empresas de pesquisa da vida, que passaram a entrar nessa linha, exatamente porque o poder público se afastou, né? Dependendo da idade de quem está nos escutando, não conheceu o IPAGRO, depois conheceu a FEPAG, e hoje a FEPAG virou um departamento dentro da Secretaria de Agricultura. Então, assim, isso são os órgãos estaduais do Rio Grande do Sul, isso aconteceu no país inteiro, né? Se a gente for aí para o Paraguai, tem a Mercedes lá da Argentina que está nos escutando, lá também passa por essa restrição da participação do poder público, né? E isso faz com que o consultor tenha seus campos privados de pesquisa, que passa a gerar um ônus, que passa a gerar uma despesa, mas que alimenta, por outro lado, exatamente aquilo que o colega lá de São Mateus do Sul falou. O tempo de serviço que gera confiança. Também. Agora, a informação assertiva que tu tem dentro de um campo experimental que você gera, também gera confiança. Então, é um somatório, né?
Eu acho que é um link importante, Claudinho, para a gente falar justamente para... tão importante a geração dos dados, mas falando da DigiFarms, né, para o pessoal que não conhece, o quanto ela foi modelada, né, no início lá, com mais de 12 anos de dados de pesquisa. Todo ano a gente tem ensaios em casa de vegetação, ensaios a campo, no Rio Grande do Sul, no Paraguai, em vários locais do Brasil, não só no Brasil, no Paraguai, em vários locais do Brasil, não só no Rio Grande do Sul. E o quanto isso é fundamental, isso vai agregando cada vez mais precisão, então, inclusão de novas variedades, inclusão de novos produtos, entendimento da dinâmica, né, de eficácia sobre doses diferentes, e até na nova versão, com os novos algoritmos, isso vai ficar muito transparente, muito claro, né, do lado como ferramenta do consultor. Assim, a pesquisa, né, Alexandre, ela é a base de muita coisa, né, isso não tem como negar, né. O que a gente fica entristecido, de uma certa forma, é que, enquanto a agricultura é a base do PIB brasileiro, e agora saiu notícias aí que o tobo não vai ser maior porque a safra vai garantir, ou seja, afinal de contas, quem é que alavanca esse país? É a agricultura. De um lado isso é verdadeiro, de outro lado também é verdade que o poder do Estado, seja do país ou dos estados, praticamente ignora a agricultura no sentido de investimentos na geração de dados, né? Então, é uma coisa meio controversa. Então, o fato, no final do dia, é o seguinte: hoje, a iniciativa privada, seja na indústria, seja em serviços como DigiFarm, seja na consultoria que vocês estão fazendo, é que está sendo a geração de dados. Se nós pegar o consórcio anti-ferrugem, está lá a lista de empresas, deve ter umas 40 empresas credenciadas, eu acho que 15% é estatal. Então, veja bem, isso exagerando, viu? Então, veja bem como que nós ficamos fragilizados. Não que eu desconfie, eu tenha restrições quanto à parte privada de pesquisa. Agora, eu precisaria ter o país parceiro da iniciativa privada na geração de dados. Porque ele é a base, como o Alexandre falou, a gente revisa todos os valores, safra após safra, né? A base de criação do DigiFarms é em cima de muitos anos de pesquisa, né? É em cima de uma série de fundamentações técnicas e científicas, né? E isso faz com que o DigiFarms tenha esse apelo técnico muito forte, embora seja uma ferramenta digital que quer reproduzir, como eu já falei, fenômenos biológicos muito difíceis de ser reproduzidos. Então, a pesquisa ela é a base do processo. Está lá o coronavírus hoje, quem que vai resolver o problema do coronavírus? É os laboratórios, é as pesquisas, é as empresas que põem milhões de dólares nisso aí. Legal. Eu vou responder aqui 3 perguntas rápidas em uma só. Resumindo aqui, o Daniel Lemes perguntou se hoje já se usa modelos de machine learning na tomada de decisão na agronomia, se usa, se não se usa, esse seria o próximo passo. Assim, Daniel, inclusive a gente está fazendo alguns estudos em cima disso para colocar na DigiFarms. Existem algumas soluções que já trazem em cima de algumas modelagens com machine learning, com algumas variáveis, né? Ainda não inteligência artificial, mas principalmente machine learning. Sinceramente, a gente ainda está agregando valor, as soluções ainda estão, as barreiras iniciais de uso e adoção ainda são muito mais culturais, e os desafios ainda passam pela consolidação e construção de alguns modelos, né? A gente no modelo biológico, e convertido isso para modelos matemáticos, está se gerando volume de dados e consolidando para você começar a usar o machine learning e ele se retroalimentar e aprimorando os próprios parâmetros, né? A gente ainda está uma etapinha antes. É meio que a gente querer, numa questão específica de tecnologismo, eu querer incluir algo, dizer, não, tem machine learning, agora também tem blockchain, Cara, a solução ainda está sendo gerada a partir de tecnologias que não exigem isso, embora todo mundo está fazendo testes e está vendo que a próxima etapa é entrar esse tipo de solução. O Vinícius Borges falou, como a DigiFarms faz para engajar os próprios consultores e canais? Obrigado pela pergunta, Vinícius. A gente, no ano passado, fez piloto com alguns consultores, com alguns canais, tá, para levar acesso ao cliente final. E a gente está efetivamente lançando agora, nesse mês, o nosso programa de canais, o nosso programa de consultores. Tá?
Então, é uma forma da gente levar para o cliente final, a partir de consultores e canais, a DigiFarms. Então, vocês utilizarem, seja utilizar diretamente como ferramenta nos seus assistidos, ou seja, como canais mesmo, você levar isso para os seus clientes, colocar tecnologia no seu portfólio e você ser remunerado por isso, né? Então, é uma remuneração, a gente está trabalhando com uma política de remuneração de 35% sobre o valor da licença, então já fica bastante atrativo. Claro que não tem margens de alguns produtos aí que a gente sabe que tem um volume, um percentual imenso. E isso é importante falar, porque a gente está trabalhando com um valor por hectare bastante atrativo para que ele possa ser levado para mais produtores. A DigiFarms, ela não exige utilização de conectividade no campo, sensores e tal, e entrega um valor bastante alto no sentido de valor, como eu falo, não monetário, eu estou falando do valor no sentido de precisão, né? E aí ela consegue atender clientes de diversos locais, diversos portes, diversos tamanhos. Mesmo que você diga assim, pô, mas os meus clientes são pequenos aqui, não tem problema. Você vai ter condição de utilizar a DigiFarms. E aí a gente está trabalhando com esse programa agora, está fazendo esse lançamento. Quem tiver interesse de aderir e começar a levar a DigiFarms para os seus clientes, a gente vai ter webinars exclusivos, vai ter um conjunto de conteúdos exclusivos, a gente vai trabalhar com alguns eventos depois, muito no digital nesse primeiro momento e pela descentralização, a gente quer fazer alguns encontros anuais, mas a ideia é realmente estar próximo e auxiliar nos desafios, não só a partir da plataforma, mas a partir de outras iniciativas, tá, Vinícius? Aproveitando a deixa aqui para falar sobre o nosso programa. O objetivo não é a gente ficar falando especificamente do programa aqui no webinar, mas vocês saberem que existe, a gente pode agendar, né, Christopher, algumas apresentações e explicar na prática como que vocês podem levar, quão simples e o quanto isso é poderoso do ponto de vista de agregar mais relacionamento, mais confiança e mais produtividade para os clientes. Alexandre Maito, de Sananduva, falou aqui, Baladinho, ó. Nos deparamos no campo com vários profissionais, sendo alguns deles vendedores e outros sendo assistentes técnicos e vendedores. Os senhores entendem que este novo momento do agro vai exigir do produtor selecionar e determinar quem vai estar presente na sua propriedade, agregando valor e também ajustando conforme sua região a melhor relação custo-benefício do serviço oferecido? Na verdade, falamos bastante sobre isso, né? Confiança, foco no cliente. Vocês teriam alguma coisa para complementar aqui? Não, só dizer que está absolutamente certo, completamente certo. Isso vai, essa segregação de profissionais é natural, vai acontecer, e inclusive eu te digo uma coisa, vai acontecer nos profissionais da consultoria, nos profissionais da pesquisa, nos profissionais das palestras. É necessário nós resgatarmos qualidade e técnica. A venda é um outro processo, ela é resultado dessa questão técnica. Frequência, né? Exato. Nós temos aqui Luciano Lorenzoni, plataforma muito boa. Legal, que bom, Luciano, que você está gostando e cada vez vai ficando mais aprimorado, né? Como a gente falou, esse ano vai vir muita novidade por aí. Mauro Gaudi. Professor Baladinho, precisamos urgentemente extrair o suco das novas possibilidades do DigiFarms, as interações do ambiente cada vez mais incerto. Tem na tecnologia a grande contribuição. É isso aí, Mauro. É a nossa aposta também, é o que a gente está trabalhando, tá? DigiFarms é dados ou informe técnico? Everton da Silva Skodowski. Everton, eu te convido para entrar em contato com a gente. Eu vou deixar aqui, falar aqui para o pessoal, mas tem no nosso site lá, você pode dizer, quero, né, quer falar com a gente, não fale conosco, ou não quero DigiFarms, que a gente faz o contato, mas vou passar o WhatsApp direto aqui do Christopher, 51, fala o número aí de cor que eu não sei. 51 994 56 7668. 51 994 56 7668. Isso aí. Aí, Everton, ele te explica um pouco de dados, um pouco de orientações, suporte para recomendações em informes técnicos, tá bom? Vamos passar aqui para a gente ir para finalmente aqui na nossa apresentação, trazer um outro elemento que é a personalização, né? Falando da questão da personalização com a visão da informação. Não, já falamos aqui, né? Conhecimento. Aí eu acho que a gente já falou bastante, né, Valentim, da base técnica, né, fundamentação e tal. E ferramentas digitais, evolução constante. Christopher falou um pouquinho,
tá no início, que não é nada pronto, não é nada... A gente precisa entender isso, dessa nova fase, um novo momento que as soluções estão sendo apresentadas, pessoal, ela é muito dinâmica. Então, você tem que entender que pelo conceito do crescimento exponencial, por esse dinamismo, o que você tem hoje, amanhã já é diferente, depois é diferente, e a gente tem que entender que a gente faz parte do processo de desenvolvimento. A gente está muito aberto, sempre interagindo, a gente está criando um programa de embaixadores nos principais clientes agora, para que a gente receba cada vez mais feedbacks, mais orientações, mais sugestões, que a partir daí a gente consegue direcionar mais o esforço de melhorar o relatório, melhorar a forma como é apresentado, muito, né? Para não dizer tudo do que a gente está fazendo para esse ano, né, Baladinho, né, Christopher? É fruto dessa interação, dessa sugestão, desse pedido de vocês. Clientes de diferentes perfis, como a gente falou, é variável, de diferentes locais, com diferentes dores, diferentes necessidades, na essência querendo aumentar a produtividade, aumentar a certeza de decisão, aumentar a rentabilidade, mas que passa por caminhos diferentes e a gente quer cada vez levar uma solução. Claro que tem limitação, né, pessoal? A gente tem recursos limitados, time limitado, mas a gente vai priorizando isso e dentro da nossa possibilidade, a gente está aumentando bastante essa estrutura agora para esse ano, a gente quer levar isso cada vez com mais velocidade, tá? Alguma complementação, Christopher? Não, acredito que seja isso dessa parte, então, eu convidar o pessoal mesmo para conhecer o programa e quem quiser fazer uma demonstração, né, ficar à vontade, entrar em contato com a gente e agendar uma demonstração, tirar todas as suas dúvidas, que é uma grande oportunidade para todos que estão nos assistindo. Tem uma fala aqui do Ronaldo Júnior, ele colocou assim, ó, perdão, é porque quando eu digo que iremos aplicar tecnologia de Big Data e ciência de dados, não é algo simples. O resultado vem de grande tempo de acúmulo de dados para conseguir colocar em prática o conceito de Big Data. Então, como estabelecer uma relação de confiança, sabendo que iremos ter que modificar uma gestão completa do produtor? Penso que a aceitação não é fácil. Excelente ponto, Ronaldo. Primeiro, eu acho que é o seguinte, ó, o que interessa para o produtor é o que interessa para o produtor. É repetitivo, mas é isso, né? Todos esses elementos, o Big Data, tudo que está por trás, o cara, isso aí é meio, entendeu? É como se você está dirigindo o carro, o cara não está preocupado se o óleo está fluindo, se lá vai ter a questão da câmera, vai ter uma explosão e tal. Então, esses elementos, eles criam e eles fundamentam e dão sustentabilidade, dão substância aos modelos e às plataformas, né? A DigiFarms foi construída 3 anos de modelagem, criação a partir de um volume enorme de dados, construção dos modelos biológicos, traduzir isso para modelos matemáticos, depois conversão isso para algoritmos a partir de sistema. Ela não é uma bula, simplesmente uma base de dados que vai lá, não, fulano fez isso, então para você a sugestão é essa. Muito pelo contrário. E aí entra, como você falou, não é simples. E é por isso que o desafio é transformar algo complexo que funcione, mas que seja simples no uso. Esse foi a briga que a gente comprou, né, Baladinho, lá atrás. E conseguir levar isso cada vez com crescimento de precisão e que faça com que a decisão e a constância de busca de dados e aprimoramento de dados transforme esse output, né, essa recomendação, essa informação, essa eficácia que é apresentado cada vez em algo mais valoroso, mais fácil e mais poderoso para o usuário na frente. Eu concordo que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de perfil. A gente está falando de um comportamento novo. A gente tem ainda um perfil de produtor, de técnico ainda bastante cético, mas o que a gente tem trazido? E a gente vai inundar o mercado de dados de pesquisa, de dados de experimentação que a gente fez agora na safra, de depoimentos de clientes, e a partir disso a gente começa a criar também mais confiança, mais relacionamento e mais verdade dentro do que a gente está falando. Óbvio que é mudança de perfil, óbvio que não é fácil, mas a gente comprou essa briga e está levando isso aos poucos, né? E os resultados aqui no Brasil. Quem acompanha a Fitos e a minha pessoa mais particularmente, vai entender, há 5 anos atrás, nós fizemos no primeiro seminário Fitos uma palestra mostrando a necessidade da parametrização dos processos
na agricultura e principalmente no manejo de doenças, que é a minha especialidade. Porque até então, e hoje ainda muito é disso, né, a gente se baseia no estádio, se baseia num determinado parâmetro de fácil mensuração, mas não se baseia em dados. E aí, se a gente analisar o que a Sociedade Americana de Fitopatologia, lá em 2015, criou os fitobiomas como uma linha dentro da fitopatologia, mostrando a necessidade do estudo das populações e das grandes macro-organizações para definir um processo. Bom, nós estamos falando hoje, na agricultura brasileira, de um continente chamado Brasil, e nós estamos falando hoje de vários, centenas de processos que ocorrem durante uma safra agrícola. Então, assim, a DigiFarms, ela foi baseada nesses 12 anos que o Alexandre falou. Na verdade, são mais de 15, porque, na verdade, o 12 foi quando nós começamos há 4 anos atrás, né? Então já estamos indo para 16 anos de investigação, né? A investigação, ela é a base da DigiFarms. A DigiFarms não seria nada se não tivesse essa fundamentação técnico-científica. Ela é baseada nisso. E, obviamente, que ela vai ter a maturidade dela nos próximos 20 anos. Vamos atingir a maturidade quando nós tivermos um volume expressivo de área, um volume expressivo de cases, e que essas áreas, esses cases, construam aquela retroalimentação que eu falei há uns minutos atrás, para a pesquisa. Então, assim, é muito complexo, é muito difícil, mas é inevitável. É inevitável a agricultura marchar para um processo em que haja uma parametrização dos seus processos, uma parametrização dos seus fatores. Se não acontecer isso aí, os nossos tetos produtivos, que ficaram quase 12 anos na mesma produtividade da cultura da soja, o milho reagiu um pouco em função da genética, mas não em função do manejo. Então, se nós analisarmos isso, mostra que nós estamos muito frágeis do ponto de vista de incrementos produtivos sustentáveis. Por quê? Porque nós usamos muito pouco a parametrização e usamos muito pouco a base de dados. Então, nós temos que construir isso. Quando a gente fala do DigiFarms, e agora eu vou falar especificamente do DigiFarms, nós estamos falando de uma ferramenta que vai auxiliar esse processo. E a gente convida as pessoas a fazer parte dessa cocriação, dessa coevolução, porque isso aí nós estamos falando de uma cocriação e uma coevolução. Ela faz parte disso. Os 12 anos foram a base. Os próximos 12 anos, 15 anos, serão essa criação de um sistema altamente desenvolvido e que vai efetivamente parametrizar. Suficientemente? Não sei, porque a complexidade dos fatores vai seguir. Então, assim, você está coberto de razão, existe isso, mas nunca esquecendo o meio. Nós estamos falando de fatores, de tecnologias, meio. O resultado é uma produtividade, uma sustentabilidade, uma relação de confiança, uma relação de satisfação por parte do produtor. É isso que nós estamos falando. Legal, Varginho. Só agradecer aqui o Luciano Lorenzoni, falou, o único problema enfrentado nessa safra foi a estiagem prolongada, que acredito trazer muito aprendizado, mas mesmo assim a plataforma trouxe rentabilidade extra para o produtor. Por isso, contratei para a próxima safra. Obrigado, Luciano. A gente aprendeu bastante com a questão da estiagem esse ano também, aprimoramos várias questões na plataforma, os algoritmos. É importante falar que mesmo com a estiagem, a gente teve as áreas, tanto áreas de pesquisa quanto áreas comerciais e depoimentos de cliente, aumento de produtividade quando utilizado o DigiFarms. Até porque tem efeito fisiológico, tem uma série de outros fatores que estão, né, correlacionados aí, que são consequência da utilização correta dos produtos no momento certo e nas datas certas. Né? Legal, obrigado, Luciano. O Tadeu falou, um comentário, na verdade. O consultor atualmente necessita ser um aprendiz permanente, um bom diagnóstico, informação confiável e conhecimento acumulado fará a diferença na prestação de serviços. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Tadeu. Muito obrigado. Aqui, como é que a gente está no tempo? Temos mais uns 5 minutinhos aqui, pessoal, para a gente não estourar muito, 1h30 já é o limite. Aí a gente pode depois responder
isso diretamente. Eu coloquei o WhatsApp ali da Digifarms a partir do time do Christopher ali. Fiquem à vontade. Tem o nosso site, digifarms.com. Você pode entrar lá, tem um botão bem grande azul escrito "Quero produzir mais soja". Aí, colocando os dados ali, a gente já pode agendar uma apresentação diretamente na plataforma para vocês conhecerem. A gente está bem na transição da versão anterior, né, para a próxima, então já dá para vocês verem essa evolução, tá? Não falo apenas de soja, mas Ricardo Luque Horta. Não falo apenas de soja, mas grande parte da produção brasileira é oriunda de pequenos produtores. Como fazer a tecnologia chegar até esses produtores e como fazer eles aceitarem a tecnologia, pensando naqueles que herdaram práticas e formas de manejo de seus pais e avós. Legal, Ricardo, legal. Inclusive, eu acho que é uma oportunidade da gente falar que a gente tem essa vocação, essa missão de levar uma solução que seja democrática e que possa atender o grande produtor, bem grande, pode usar, pode, vai agregar, vai. O médio vai usar, vai, está usando muito produtor grande, médio, mas também pequenos produtores. A gente está avançando numa parceria forte com o Sicredi para levar em vários locais do Brasil, para diferentes produtores, mas com um foco muito forte também nesse pequeno que hoje padece de uma informação, de uma orientação, de uma decisão mais assertiva. Então, com certeza é um processo de transição, como a gente falou, os perfis são diversos, as informações que a gente tem realmente são de clientes bastante diferenciados em diversos locais, mas a gente entende que ele está vendo, que ele está enxergando, ele vendo que aquilo está melhorando, que ele está ganhando produtividade, cada vez maior essa diferença com a adoção desse tipo de solução, vai fazer com que eles vão entrando. E aí tem esses parceiros, aí tem vocês como consultores, como canais, mostrando para ele, trazendo esse cara, dizendo, olha, faz sentido, vamos usar, estou te ajudando. Tem esses outros parceiros que a gente está construindo aí para ajudar a criar essa visão, né? Deixando me permitir só uma frase. Eu acho que na questão dos pequenos produtores, o papel da consultoria ele é muito fundamental, no sentido do consultor usar a ferramenta e levar a solução para o produtor pequeno, que nem sempre tem acesso à infraestrutura, né, a questão de internet, a questão de computador, nem sempre isso é viável. Então, o papel de vocês para fazer essa ponte seria muito importante. Agora, a tecnologia, no caso do Digifarms, ele está no DNA dele, atender indiscriminadamente, usando aquele exemplo que plagiando o Greg, assim, temos uma plataforma que atenda de ponta a ponta, né, a todos. Isso é o nosso compromisso. Nós não vamos querer trabalhar só com mega produtor, nem só com grande, não. Nós queremos trabalhar com os produtores, eu não sei o tamanho. Eu quero trabalhar com os produtores. E aí o papel da consultoria para os pequenos, para acessar, é muito importante. Legal. Para a gente fechar aqui, só falando... o José Humberto Martins, lá de Goiânia, falou: a coleta de dados da fazenda é essencial para o consultor passar de generalista e achista, para questões de opinião de chute, para uma consultoria direcionada para a produção do problema. Perfeito, José, esse é o objetivo, é sair do achismo e do empirismo para a questão de informação de precisão, né? Leonir Frederico Sandi, Valadinho, está mandando abraço aqui, diz que trabalhou contigo em 99, o campo onde hoje é a Expo Direto. Leonir falou depois, muito boa live, fui aluno de graduação também no FSM com o Dr. Balardim. Temos aqui também uma informação, Marcos Aurélio Pileco, ele falou que usou a plataforma em 2018, fiz uso, não gostei muito, não tinha variedades que plantamos aqui e tal. Isso que a gente falou, Marcos. 2018 foi o primeiro ano, a gente terminou a versão final de novembro e começamos a fazer o lançamento para os clientes, avançamos muito. Quem usou, começou em novembro, por exemplo, usou dezembro, janeiro, fevereiro, até março, ele viu a diferença absurda do início e do final da safra. Tá? Por isso que a gente fala, a gente está aberto, está melhorando. Claro que era bem no início da primeira safra. Quem usou a safra 19-20 já não teve aqueles mesmos pontos lá da safra 18-19, já estava com um ano, já estava com uma série de aprimoramentos, a base mais ampla do ponto de vista de alguns pontos que a gente identificou. E agora, nessa próxima safra, nem se fala, né? Grande variação. E não é um negócio assim de um ano para o outro, pessoal. É de um mês para o outro. As novas versões são quinzenais, tá? Fala, Baladinho. Pileco, eu preciso você na plataforma
e preciso você com o teu conhecimento técnico, que é enorme, e principalmente com a tua análise crítica, porque a gente não quer elogio, só elogio. Elogio é bom, mas a gente quer muito análise crítica, e você é um profissional que a gente respeita por longos anos que se conhece, então seria muito importante você voltar a utilizar para, inclusive, avaliar, mensurar esse avanço que nós tivemos. O Pileco está perguntando se o meu telefone é o mesmo 2018. É, Pileco, o mesmo desde 2000 e, sei lá, 90 e poucos, tá? E o meu também. O Baladinho também. E eu passei o do Christopher também, ou seja, podemos fazer uma call todo mundo junto aqui. César falou, perfeito, Baladinho, nossa educação foi mais filantropia. José Humberto Martins, também Goiás, os alunos da universidades federais foram ensinados a serem empregados, nunca empreendedores, consultores particulares. Até hoje, as universidades federais cobram esse posicionamento de prestador de serviço social gratuito. Infelizmente, é isso, né? Perfeito. José Humberto também falou, hoje temos a concorrência do Google, assim como várias profissões. O produtor parece procurar informações, mas não consegue reverter elas em resultado, e aí que entra o profissional competente. Exatamente. Quando eu estava lendo o início da tua pergunta, eu já estava a resposta. Perfeito, é isso aí mesmo. A parceria público-privada é interessante diante da dificuldade pública de recursos. É isso, pessoal. Eu estou olhando aqui, a gente está 9h33, a nossa ideia era trabalhar com 1h30 aqui entre as perguntas, as interações e tal. O que eu deixo aqui como esse último slide ali, Alexandre, mostra ali que esse slide é importante. Esse aqui. É isso aí, ó. Eu ia deixar no nosso encerramento ali, mas vamos falar dele, então. Mas estamos encerrando, né? Isso. Pessoal, assim, a gente quer ir longe, o mais longe possível. E o que parece ser impossível hoje é uma realidade amanhã. Então, esse é o nosso desafio. O que podia parecer algo impossível há 10 anos atrás, hoje já é passado, e o que nós queremos para 2025, 2030, realmente, hoje parece algo impossível, mas nós vamos chegar lá. Então, esse é o grande DNA das ferramentas digitais. E aqui tem uma questão que esses dias a gente se depara muito nas conversas, ou em palestras, apresentações, conversas com clientes, que viraram clientes. O Christopher deve sentir isso mais que eu, porque ele faz muito mais das reuniões, apresentações e interações com os clientes no dia a dia. Mas a gente vê, às vezes, o cara dizendo assim, mas isso é impossível, isso não tem como, isso aqui é mágica, entendeu? E é engraçado, porque se a gente parar e pensar que há 10 anos atrás a gente não tinha o Waze, não tinha o WhatsApp, né? Há 20 anos atrás nós não tínhamos... 10 anos atrás, na verdade, a gente estava tendo, foi 2009, né? Que o 8-9 lançaram o iPhone, foi o primeiro dos smartphones. Antes disso a gente usava os Nokia, os Motorola, né? Então, assim, coisas que pareciam mágica, pareciam impossíveis alguns poucos anos atrás, hoje a gente não vive sem, né? A gente pensar 20 anos atrás... A diferença é maior ainda, só que a questão é como a gente falou, a cada ano a aceleração, a velocidade aumenta. A cada ano a tecnologia serve de pezinho, como a gente fala, né, de base, para outra tecnologia, e por isso que é tão rápido. Tá bom, pessoal? Tem várias outras perguntas aqui, a gente não vai conseguir tocar elas, trabalhar elas todas até o final do tempo, a gente já encerrou aqui. Agradecer em meu nome o Baladinho, agora o Cristo faz o encerramento, mas agradecer muito o interesse de vocês em participarem dessa conversa. Eu acho que só isso já mostra que vocês são diferenciados, que vocês têm uma visão de levar valor, de se diferenciar na ponta como canais, como consultores, ou mesmo como produtores. Quem porventura está participando aí, que é produtor final e não consultor. A gente está aberto, como eu falei, a explicar mais detalhes sobre a plataforma, sobre o programa de canais, quem quiser levar isso para a sua rede de relacionamento, seus assistidos. E a gente agradece mais uma vez todo o interesse e a parceria de quem já é cliente também nosso e desses novos que estão entrando, que eu sei que a partir de agora vão ter cada vez mais aí, cada dia está fechando mais clientes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Da minha parte, eu queria agradecer também. Acho que dentro das nossas propostas enquanto DigiFarms é de exatamente trazer para vocês diálogo aberto e eu gostaria de deixar o convite a vocês participarem desse processo junto conosco para fazer com que esse DigiFarms seja realmente uma ferramenta robusta,
que tenha os seus problemas e que a gente vá correr atrás das soluções, mas que vocês assinem junto conosco essa nova fase, né? Eu acho que o que nós nos propomos é mudar um pouco uma realidade que a gente vê no campo e que precisa ser alterada porque a gente vê ali na frente algumas barreiras e que só a informação, o conhecimento consolidado vai dar. Então, muito obrigado. Realmente, eu acho que nós estamos em presença de um grupo bastante diferenciado e a gente conta com vocês nesse desenvolvimento. Um abraço, uma boa noite. Então tá, agradecer então a disponibilidade de todos, o convite, todo mundo que aceitou aí, que vem interagindo conosco diariamente. Então, fazer um apelo mesmo que dê o primeiro passo, né? Não fique na dúvida, se permita conhecer pelo menos a plataforma, marque um horário com a gente, chama no WhatsApp, marcamos o horário que fique bom para todo mundo e estamos à disposição para apresentar essa excelente ferramenta para todos. Uma boa noite. Boa noite, pessoal.